Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje no nosso segundo episódio do Se Tem Café, Tem Prosa. E hoje a gente está com o nosso convidado especial, Isaac Fonseca. Seja muito bem-vindo nesse Prazer. tempo que a gente vai ter aqui. E aqui nós vamos ter um tempo de conversa, um tempo de prosa e vamos ter também a presença de Deus conosco. Então fique à vontade, Amém. sinta-se em casa. Isaac, se apresenta para a gente. Prazer a todos. Eu me chamo Isaac Fonseca, sou esposo da Esther, pai da Liz, pai da Radassa. E sinto privilegiado por estar aqui. É uma honra, um prazer, um privilégio participar desse podcast que está iniciando, que eu não tenho dúvidas, né, que vai alcançar muitas pessoas. Amém. E a primeira pergunta que eu tenho para você, Isaac, se a sua vida ela fosse um café, qual seria esse café hoje? Um café forte, um café doce, um café amargo ou equilibrado? Acredito que um café equilibrado, um café equilibrado. E o que tem ocupado mais o seu coração nessa fase de um café equilibrado, Isaac? Café equilibrado porque acredito que eu tenho buscado viver justamente esse equilíbrio, né, entre todas as esferas da vida, né? E acredito que hoje, né, eu consegui de alguma maneira encontrar esse equilíbrio, né, especialmente na área familiar, né, que hoje ocupa a maior parte do meu tempo, da minha mente, dos meus esforços, né, dedicado à família. E acredito que não que a vida está perfeita, né, mas acredito que eu encontrei um ponto de equilíbrio, né. Acredito que isso também tem a ver com quem eu sou, a minha identidade, e é isso. Excelente. Ao acordar hoje, Isaac, qual foi o pensamento que mais gritou aí dentro? O pensamento da responsabilidade, né? O que pesa mais ao acordar hoje? A responsabilidade ou o que mais te motiva nesse dia de hoje? Novamente, né, é a família, com certeza, minha esposa, minhas filhas. Acredito que a partir do momento em que eu constituí uma família, e foi uma decisão, né, muito bem pensada, que sempre pulsou no meu coração, e isso com certeza é o meu combustível, né, hoje, é o que me move, é o que me faz querer avançar e crescer. Com certeza a minha família, minhas filhas, minha esposa. E falando já entrando nisso, né, sobre cerca de família, você é pai de duas meninas. E o que a paternidade ela despertou no Isaac em você? O que talvez você nem sabia que existia nessa questão ou nesse quesito chamado aí pai, né, de ser paternidade? Eu costumo dizer que para quem me conhece de perto, me conhece desde menor, né, sabe que eu sempre anseiei ser pai, eu sempre tive no meu coração que eu seria pai de menina, e hoje eu tenho duas meninas, né, para honra e glória de Deus, e eu me sinto privilegiado por isso, um sonho realizado. E a paternidade, apesar de sempre ter sido um sonho, né, mas quando a gente vive na prática, quando a gente no dia a dia é completamente diferente, né? Mas entre os desafios, entre as partes boas, as partes mais difíceis, eu acredito que ser pai despertou um lado provedor, né, dentro de mim. Porque até o momento em que a gente pensa só em nós, eu acredito que até então eu poderia, talvez, não fazer tudo aquilo que eu consigo fazer, né? E a partir do momento que eu me tornei pai, a gente com certeza quer dar o nosso melhor, né? Porque a gente quer prover o melhor, então a gente acaba se esforçando mais, a gente acaba tendo um combustível para não desistir, para ser melhor, para almejar coisas melhores, não só no quesito de ter, mas de ser principalmente, né? É isso. Eu acho interessante quando a gente entra nesse campo, né, de pergunta, o que despertou, o que gerou, seja na paternidade ou na maternidade. Eu acho que no consenso comum gera literalmente a responsabilidade, Com né? certeza. Talvez aquela grande pergunta ou questionamento que a gente vai se fazendo ali, cara, eu preciso dar conta disso aqui, né? Eu Com certeza. preciso conseguir deixar os meus filhos nos caminhos do Senhor. Eu preciso fazer com que essas duas pessoinhas aqui, né, elas possam crescer mulheres de fato, mulheres com Exato. caráter, mulheres com responsabilidade. Então, talvez gere na gente esse despertamento que existe uma responsabilidade que foi colocada nas nossas mãos. Até porque a Bíblia vem dizendo que os filhos, eles são heranças, né? Exato. Então a gente vai tendo esse despertar que, primeiro de tudo, eu estou cuidando de algo, né? Que na prática, né, ela não é minha, ela está ali emprestada por algum tempo. Então acho que esse despertamento ele vem de uma forma maior, né, Isaac? Com certeza, demais. E assim, algo que de fato me desperta é porque você e eu sou, né, a referência delas, né? De homem, de masculinidade, de um dia se elas
forem procurar um homem para casar, elas vão ver em mim uma referência, né? Que tipo de homem eu vou procurar? E o que eu quero buscar ser, e tenho buscado, é justamente ser a pessoa que elas podem se espelhar. Falar, eu quero procurar um marido que seja parecido com meu pai. Assim como eu quero que elas busquem ter um casamento onde a referência delas seja a vivência de casa, né? Seja o relacionamento dos meus pais, ao ponto de elas ansiarem também ter a família delas, né? Pelo fato da família e o casamento ser algo bom. Eu quero que elas anseiem por isso, por viver isso na prática e ter isso como uma referência boa e não ruim. Uhum. Excelente. E qual foi a maior lição que as suas filhas elas já te ensinaram sem dizer uma palavra? Olha, eu acredito que o perdão, né? Eu acho que a criança em si, ela tem uma capacidade muito grande de perdoar, né? De a gente estar ali ensinando, brigando e corrigindo, e às vezes em alguns momentos a gente tem que ser firme, né? E a criança ela chora, ela não gosta, mas em poucos minutos é como se ela voltasse lá para o nosso pé e falasse, né? A minha filha é muito amorosa, né? A mais velha, a Liz, ela vem, e, às vezes pede desculpa, às vezes diz que ama, abraça, assim, ela se resolve muito rápido, por assim dizer, e volta e perdoa muito rápido, né? Eu acredito que isso talvez tenha me ensinado muito nos meus relacionamentos, né? Especialmente com a minha esposa, né? E às vezes acontece algo que a gente às vezes fica afastado, mas as crianças elas têm essa capacidade de voltar Sim. muito rápido, de perdoar rápido. E isso com certeza tem me ensinado demais, né? Dentre tantas outras coisas. E é interessante porque a Bíblia vai dizer isso, né? Para nós termos um coração como de uma criança, né? Exato. Para nós sermos como criança, na verdade. E não nesse quesito, né, da birra, não nesse quesito da imaturidade, mas literalmente da inocência. Da pureza. Né? Da pureza, da Sim. gente começar a compreender que quando a gente tem esse coração inocente, a gente consegue dar outra face. Sim. Né? E quando a gente tem esse coração inocente, a gente consegue literalmente perdoar em questão de segundos. E não ser chamado de bobo ou de besta, né? Mas literalmente a gente entender a criança nessa pureza e nessa inocência que ela tem ainda ali na sua infância, a gente vai tendo essa percepção, esse entendimento. É como se ela ainda não tivesse sido poluída, né? Pelos desprazeres da vida. Né? Então, tudo que ela quer naquele momento é não ficar longe de quem ela ama. E se a gente entendesse isso na vida adulta, a gente não perderia tempo ficando sem se falar, ficando distante, rompendo alguns relacionamentos. Né? Então, voltar essa inocência de criança e fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, nos dá esse despertar, esse estalo. Né? Porque muitos de nós conhecemos essa palavra, conhecemos essa passagem, mas pouco vivenciamos de fato essa palavra, né? Como você disse, até mesmo dentro de casa. Exato. E falando um pouco ainda sobre família, Isaac, você se tornou esposo ainda jovem, muito jovem, né? E o que foi mais desafiador nesse processo? Amar, amadurecer ou aprender a renunciar a algumas coisas? Com certeza foi amadurecer, né? Com certeza foi amadurecer porque, como você falou, né? Eu conheci a Esther com 15 anos, nos casamos com 19, né? Com 21 tivemos a nossa primeira filha. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? Ainda jovens e muito convictos, né? De que o nosso valor era a família, né? De que é o que nós queríamos. E, com certeza, o maior desafio foi amadurecer, né? Porque a gente muitas vezes quer viver algo, mas às vezes a gente não está pronto para viver algo, né? Então, assim, eu tive que amadurecer como homem, tive que amadurecer, né, como provedor, como o sacerdote da minha casa, e claro, continuo amadurecendo, mas com certeza esse ponto de maturidade, de amadurecer, ele foi o processo mais difícil, né? E também, claro, eu digo que se um homem precisa amadurecer, o casamento é a melhor escola que ele vai poder ter na vida para amadurecer é o casamento, com certeza, e a paternidade também. Né? Então, acho que a maturidade ela é o ponto que eu tenho buscado todos os dias. Né? Desde que eu casei até hoje, a maturidade tem feito parte, né, dos meus dias. E só para complementar, né, sobre a criança, algo que eu aprendi com as minhas filhas também é sobre a questão de fato confiar no pai. Eu vejo o quanto que as minhas filhas assim elas confiam, né, no pai, confiam na mãe, né? E o quanto que assim elas não têm medo de fato confiar, de se jogar, de se entregar e fazendo talvez uma comparação com a nossa vida espiritual, nossa relação com Deus. É porque muitas vezes quando nós erramos ou quando nós somos corrigidos por Deus ou quando um momento difícil acontece,
nós nos afastamos muitas vezes, né? E ao contrário da criança, ela se achega ao pai, ela se achega à mãe. A mãe pode estar brigando, o pai pode estar brigando, mas ainda é o maior lugar de segurança, né? Refúgio, Ou né? de refúgio, e acredito que também é algo que tem me ensinado espiritualmente, né? A entender que o melhor lugar sempre vai ser o pai. O melhor lugar sempre vai ser nos braços do Senhor, na casa do Senhor, independente do que esteja acontecendo, né? Da dificuldade, do momento ruim ou da correção, mas os braços do Pai sempre vai ser o nosso refúgio, né? Sim, sim. E falando ainda dentro desse tema de família, de identidade, né? Quando a gente fala sobre casar jovem, né? Uhum, A gente sempre vai ter os dois lados, né? As pessoas que são contra, uhum, não, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que conquistar primeiro. sim, E vamos ter aquelas pessoas que de fato elas entendem, né? Como a gente tem aprendido muito na nossa caminhada, o amadurecimento não vai dizer sobre a idade que a gente carrega, uhum, mas sobre de fato como a gente entendeu algumas coisas. Então vocês se conheceram aos 15, casaram aos 21, ao aos 19. 19. Né? Eu também me casei no dia do meu aniversário de 18 anos. E aí a gente vai ter a percepção, Isaac, e eu parei para analisar um pouco nisso. Relacionamentos que as pessoas namoraram 10 anos. Uhum, 10 anos de namoro, 5 anos de noivado, e uhum, quando de fato, né, ali reafirmam, fazem uma aliança, isso vai durar alguns meses. Né? Então, a gente para e começa a fazer uma analogia sobre isso. Não tem como a gente fazer esse parâmetro do você é muito cedo para casar, uhum. né? Ou, cara, a idade exata para casar é esse aqui. Não. Não Nós tem como. precisamos começar a entender de verdade que tudo depende da forma como nós enxergamos uma aliança. Né? E quando a gente fala de aliança, a gente está falando de aliança no âmbito físico e nesse âmbito com Cristo. Uhum. Né? Vai ter pessoas que vão ter aí 30, 40, muitos anos de evangelho, mas que nunca conheceram a Deus de fato. E vai ter pessoas que acabaram de entregar sua vida, mas que vivenciam aquilo ali de fato como uma coisa muito real, como um compromisso verdadeiro, né? Então, falar hoje um pouquinho sobre isso, né? Porque na geração que nós estamos, Uhum. o que mais nós ouvimos é não case. Uhum. Vai viver a sua vida, Sim. vai aproveitar a sua vida, até porque né, nós estamos aí vivenciando um tempo onde família não é tão importante assim. E nós estamos aqui exatamente né, nesse tempo de conversa para dizer sim, família é importante. Com certeza. Família é um projeto que foi feito pelo Senhor. Com Né? certeza. Da família é que ali a gente vai ver os frutos se multiplicarem, etc. e tal. Então, se você de fato entende qual o propósito da família, o propósito do casamento, o propósito da maternidade, da paternidade, você pode ter certeza que vai dar muito certo. O problema é quando nós vamos para esses relacionamentos fugindo de alguma coisa. Exato. Aí não tem como dar bom. Eu acho que é exatamente isso que você colocou, né? É a motivação pelo qual a pessoa faz o que faz, né? Se casar cedo é aconselhável? Depende, né? Como você falou, não tem uma forma, não tem como a gente definir uma idade específica. Eu casei cedo, mas eu casei consciente do que estava fazendo, sabia as motivações, nós tínhamos uma certeza, uma convicção, a visão que nós queríamos para a nossa vida a longo prazo, da nossa história, estava alinhada em casar cedo. Né? É o que nós decidimos, é o que nós queríamos, né? E nós não tomamos uma decisão impulsiva, imediatista, porque eu também não posso aconselhar um casal a casar cedo sem que eles tenham um entendimento do que é casamento, Sim. das renúncias que aquilo vai exigir de ambos os lados, né? E nós estávamos muito cientes disso, né? Nós nos aconselhamos, nós fizemos curso de casal, isso tudo antes de casar, ainda muito jovens, né? Então, é um valor nosso, é um valor que eu com certeza propago, eu com certeza recomendo demais. O casamento é uma bênção, como eu falei, é algo que nos amadurece, nos faz evoluir, crescer como pessoa. Mas é necessário que se tenha um entendimento correto, é necessário que se tenha a visão correta do que é casamento, Uhum. né? Então isso é importante. Eu acredito que essa consciência, né, e você saber a sua motivação, isso vai ser para todos os campos, porque você Uhum, vai levar para o campo da faculdade, uhum, né? Às vezes a gente vai ali, começa um curso, porque aparentemente todo mundo está fazendo, né? Então parece que é legal, vai me sim, render alguma coisa. Só que no fim eu vou perceber que não era aquilo que eu estava esperando. Então, quando eu e você entramos em qualquer área da nossa vida, muito consciente, sabendo o que a gente está fazendo,
a chance daquilo ali dar certo é muito grande. Com Mas certeza. quando a gente entra, né, com o termo de gaiato no navio, Uhum. a probabilidade de dar errado também é muito grande. Então, é de fato, talvez a gente deixar aqui para vocês. Tenham consciência daquilo que vocês estão escolhendo para a vida de vocês. Seja no casamento, seja em ter filho, seja numa profissão que você vai fazer. Faça conscientemente, porque aí você talvez não se arrependa lá na frente. E existe a diferença, Isaac, entre estar apaixonado e decidir amar todos os dias. Quando que você percebeu isso no casamento? Olha, eu percebi de fato, né, a diferença entre paixão e amor, e eu colocaria, acrescentaria até mais uma coisa, amizade. Uhum. É porque antes de iniciar um relacionamento amoroso, né, eu e a Esther, a gente desenvolvemos uma amizade de colégio, uma amizade de fato, e eu entendi, chegou o ponto de entender que de fato eu estava sentindo algo verdadeiro, um amor verdadeiro de fato, quando eu entendi que eu estava amando ela na dificuldade, né? Problemas de saúde que ela passou, que ela enfrentou, remédios que ela estava tomando, consultas que ela estava fazendo. Eu ainda, numa fase de amizade, eu acompanhava, eu ia, estava junto, queria o bem dela, ao ponto de não era apenas um interesse. Eu acredito que essa fase da paixão e a fase do namoro em si é uma fase muito bonita, né? Uma fase muito boa, por assim dizer, mas eu penso que eu vivi isso de uma maneira, antes de viver o namoro, eu vivi uma amizade. E eu confesso que foi uma amizade pura, uma amizade onde eu desenvolvi um sentimento muito verdadeiro. E eu lembro que eu li um versículo, né, que falava assim que o amor verdadeiro lança fora todo medo. Sim. E aí foi quando eu decidi de fato lançar fora todo o meu medo para assumir um compromisso, para assumir de fato um namoro. E quando eu iniciei o namoro, eu já sabia que nós iríamos casar muito em breve, né? Já iniciamos assim. Mas o momento em que de fato eu percebi que eu estava amando é quando eu percebi que o amor que eu estava sentindo era capaz de suportar momentos difíceis. Um amor Um sacrificial, amor né? sacrificial. Porque assim, o namoro ele é marcado por momentos bons. É uma ida no shopping, é uma saída, é presente, é Sim. flores. E quando a pessoa vivencia o casamento e passa por qualquer crise ou um momento difícil, ela fala, cara, não é isso que eu esperava. As minhas expectativas não é isso que eu queria, né? Não é isso que eu achei que seria. Mas como eu vivenciei momentos difíceis e algumas crises que nós vivenciamos antes, eu pude perceber, cara, o meu amor é capaz de suportar isso. E na medida que algo difícil acontecia, na verdade, o meu amor aumentava. A minha vontade de cuidar, de servir, de amar, de estar junto, de cuidar, só ia aumentando. Foi quando eu falei, não, é ela. Estou amando mesmo e vou escolher mais e mais vezes, né, Exato, Isaac? Ser exato. esposo, pai, filho único e profissional. Em algum momento você já sentiu que precisava ser forte o tempo inteiro? Com certeza, com certeza. Eu acho que em todos os ambientes, né, as pessoas esperam algo de nós. Né? Em todos os ambientes, seja no trabalho, seja em casa, seja nossos filhos. Em todos os ambientes, as pessoas têm uma expectativa sobre, né, o que nós vamos entregar. Né? E eu acho que cabe a nós sermos sinceros com nós mesmos, né? Daquilo que a gente consegue entregar. Nem todos os momentos a gente vai estar bem, nem todos os momentos a gente vai conseguir estar no nosso melhor, mas eu acredito que é permanecer, né? É não desistir, permanecer ali. E claro, cada um precisa encontrar o seu ponto de recarregar, né? O seu ponto. Todos nós temos em algum momento aquele momento onde nós recarregamos a bateria, onde nós de fato nos reconectamos conosco, né? Eu acho que em meio a tantas responsabilidades, demandas do dia, a gente acaba perdendo o nosso tempo pessoal. E se a gente não está bem com nós mesmos, a gente não consegue cuidar, né, do outro, a gente não consegue desenvolver o nosso profissional, nosso cuidado com a nossa casa, e nada na nossa vida flui bem se de fato a gente não tiver o autocuidado. Então acho que o autocuidado e o priorizar isso, acho que é o ponto mais importante para a gente não se sobrecarregar demais e acabar desistindo, né? Se respeitar, primeiramente. Eu acho interessante dessa pergunta porque todo mundo, né, em algum momento acredita de fato que precisa ser forte o tempo inteiro. Né? A gente vai ouvir as pessoas dizendo assim, não, eu não posso adoecer, eu não posso ficar desempregado, eu não posso isso, eu não posso, eu não posso. E a gente vai começando a entender que são inverdades que nós ouvimos desde lá de trás, né? E que trouxe um peso para as nossas vidas. Porque nós podemos, sim,
ser fracos, nós podemos ser vulneráveis, porque nós somos seres humanos. Então, à medida que eu vou entendendo e reconhecendo isso, eu começo a ensinar para essas pessoas que estão ao meu redor. Eu não preciso ser forte. Nós precisamos ser fortes. Eu não preciso ser o homem, o super-homem dessa casa. Porque eu tenho uma Mulher Maravilha, eu tenho as minhas princesas, e a gente vai inserindo as pessoas nisso, até para elas fazerem parte, saberem cuidar. Porque a grande verdade é que as pessoas vão dizer assim, nossa, estou cansado de ser forte o tempo todo. Mas você nunca mostrou uma vulnerabilidade. Todas as vezes que as pessoas tentavam se aproximar, tentou se ajudar, a gente que em barreira. Não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, quando não está. Então a gente olha para esse período, né, de ser pai, de ser filho único, do profissional, de ser esposo. São muitas atribuições. E eu preciso entender, cara, eu posso ser filho, independente se eu sou esposo ou se eu sou pai. Eu posso ser filho, eu posso ter o meu momento de deitar no colo de um pai e de uma mãe. Eu posso ter esse momento de pedir socorro, de pedir ajuda. Sabe? Então, quando a gente olha para uma pergunta como essa, Isaac, a gente precisa trabalhar nossa mente, porque ela não sabe o que é verdade e mentira. Se eu continuar dizendo para ela que eu preciso ser forte, eu nunca vou descansar, porque eu não posso descansar. Então a gente vai olhando e a gente percebe hoje essa geração muito corrida, muito agoniada e muito uma pressão, e você vai entendendo que elas vão entender isso aqui, né? Que o sentido da vida é não precisar ser forte, mas é se fazer vulnerável, sim. Por quê? Porque eu preciso de você, você precisa de mim, é uma troca. Exato. Essa troca precisa acontecer. Faz sentido pensar nisso, Zé? Com certeza, demais. E eu penso que, assim, como você falou, né, são coisas que vêm da nossa própria infância. Né? Nós crescemos e nós temos a dificuldade, essa é a verdade, de pedir ajuda. Nós temos a dificuldade, e as professoras no colégio falavam, oh, se tiver uma dúvida, levanta a mão e pergunta. Mas a verdade é que isso nos constrange. Sim. Levantar a mão no meio da aula e falar, eu não sei, eu não estou entendendo, é um constrangimento. Não deveria ser, mas é. Sim. E acaba que a gente cresce com medo de dizer, olha, eu não sei, me ensina. A gente cresce com a dificuldade, olha, eu não estou dando conta, alguém pode me ajudar? E eu tenho, de alguma maneira, né, tentado trabalhar isso nas minhas filhas, olha, preciso de ajuda, quer ajuda? E ela olha para mim, quero. Sim. E eu vou lá e ajudo, né? E, na verdade, eu posso dizer particularmente que eu tinha essa dificuldade, talvez ainda estou trabalhando, né, para justamente pedir ajuda. Entender que eu não preciso saber de tudo, entender que eu não preciso dar conta de tudo sozinho, mas sempre vão existir pessoas Sim. que sabem que eu não sei, que podem me ajudar em algo que eu não estou conseguindo, e talvez seja de fato esse plano de Deus, né? Que nós possamos nos relacionar e nos ajudar. Se não fosse assim, não estaria escrito, né, em Provérbios, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então essa troca, como você colocou, que nos ajuda a ser melhores. Sim. E me vem aqui agora a passagem do próprio Jesus carregando a cruz, onde alguém o ajuda. Né? Então, assim, em todos os momentos, o próprio Cristo ele expressou a sua humanidade, as suas dificuldades, a sua vulnerabilidade. Em nenhum momento ele mostrou que ele não tinha os mesmos sentimentos e dificuldades que nós temos. Então, assim, eu acho que cabe a nós aceitar, entender e não ter crise em pedir ajuda, em pedir socorro, em se aconselhar, né? Isso é completamente normal, natural e saudável, né? Excelente. E como é que você equilibra hoje, Isaac? O homem que trabalha com o homem que chega em casa. Como é que isso acontece lá? Com certeza é um desafio, né? Esses dias eu conversei com a Esté e eu falei, olha, nós podemos fazer diferente. Né? Muitas vezes nós deixamos as coisas de fora afetar as coisas de dentro de casa, né? E eu falei com ela, olha, todas as vezes que eu chegar em casa, eu vou bater o meu sapato aqui no tapete e eu vou falar, né? Olha, tudo que ficou para trás, todo o meu dia ficou para cá. Quando eu entrar por essa porta, é um outro momento, Sim. né? E eu acho que uma coisa que pega muito hoje é a questão do cansaço, né? Não só a mim, mas a todas as pessoas, porque o dia lá fora, o dia no trabalho, ele exige muito de nós. E quando nós chegamos em casa, nós queremos o descanso. Né? E talvez nessa figura entre homem e mulher, o homem, quando ele está cansado, ele chega em casa, ele só quer descansar. Ele passou o dia todo na rua, ele quer chegar em casa e ficar quieto. A mulher, talvez, que passou o dia todo em casa, tudo que ela queria, talvez, era sair um pouco. Sim. E aí, talvez, precisa ter esse equilíbrio, essa conversa, né? Porque um passou o dia conversando na rua, ele quer chegar em casa e quer silêncio. A outra, talvez, passou o dia todo sozinha, ela quer chegar em casa, ela quer conversar com alguém. E às vezes acontece esse desencontro, né?
E esse alinhamento precisa acontecer e, claro, tenho tentado buscar isso, né? Tenho tentado equilibrar isso. É um desafio, com certeza, mas eu acho que ter esse entendimento, primeiramente, é o primeiro ponto para a gente começar a entender, a se alinhar. E eu acredito que eu consigo, de alguma maneira, ajudar bastante, né? Participar bastante. Eu tenho um prazer em ajudar, em participar das coisas de casa. E o trabalho de casa, para mim, não é feminino, é familiar, né? Todos têm que estar envolvidos. E quando a gente fala sobre isso, né? Equilibrar o homem que trabalha com o homem que chega em casa, talvez a gente precisa, né, inserir isso nessa geração. Com certeza. Porque hoje nós ainda temos pessoas que entendem, eu sou o provedor. E o provedor na cabeça dessa pessoa é, toma aqui o salário do mês. Sim. Quando a maior provisão que os homens podem dar é a segurança, é aquilo que a Bíblia vem dizendo, né, cara? Eu olhar para o meu marido e falar, ele tenho certeza, ele daria a vida por mim. Né? Então, a gente precisa, talvez, começar a fazer o que Romanos 12:2 vai dizer. Mentalidade, mudança de mente. Né? Nós precisamos começar, de verdade, a inculcar isso na nossa família, né? Nas gerações que estão por vir. A provisão, o provedor que a Bíblia vem dizendo, não se restringe à espécie, a dinheiro. Mas ele vai muito além disso. Porque quando a gente tem essa mentalidade, Isaac, esse consenso de casamento vai se tornando uma coisa mais fácil. Aonde eu consigo entender que eu tô chegando e eu tô cansado, mas que eu também entendo que a mulher que ficou também tá. Sim. Né? Não significa que ela ficou dormindo o dia todo. Sim, não, sim, ela sim, trabalhou sim, também. Então, quando a gente começa a ter esse olhar e a empatia, eu consigo, pelo menos um dia, pegar esse cansaço, botar no bolso e falar assim, cara, o que você gostaria de fazer hoje? Né? Então, eu acho que o equilíbrio ele vem muito disso. Mas quando a gente tem duas cabeças que são difíceis de ceder, que é o que o casamento pede, a gente vai entrar numa guerra sem fim. E eu acho que nisso a gente entra na questão da responsabilidade, né? Que acho que é uma das primeiras coisas que a gente falou sobre família, casamento, filhos, a gente vai bater sempre no ponto da responsabilidade. É minha responsabilidade cuidar da minha casa. É minha responsabilidade dar atenção para minha esposa, brincar com as minhas filhas. Isso faz parte da minha responsabilidade como pai, como homem, como marido. Então, assim, fiquei cansado. Beleza, mas continua sendo a minha responsabilidade estar ali presente, né? E algo que é muito interessante é porque quando a gente fala sobre dar a vida, muitos homens, né, usam isso, né? Eu dou a vida, eu saio para trabalhar, eu me acordo cedo, dou o meu melhor, eu faço tudo, e ele está disposto talvez a dar a vida, no sentido, mas muitas vezes a gente erra em fazer o mínimo. Eu lembro que quando nos meus votos de casamento, eu falei sobre isso, né? Que eu não estava só disposto a dar a vida, a morrer por ela, mas a viver por ela. E às vezes a gente está disposto a morrer, a fazer o sacrifício máximo, mas a gente não faz o sacrifício mínimo. O simples funcionando, O simples, né? Às vezes o cara fala, mas eu saio cedo para trabalhar. Tá, mas às vezes é só lavar uma louça. Então, assim, a gente faz aquilo que é mais difícil e às vezes aquilo que é mais simples a gente deixa passar batido. Que muitas vezes é o que mais vai fazer a diferença ali no dia a dia. Né? Então, assim, eu acho que cabe a gente pensar sobre isso, né? Sobre fazer coisas muito sacrificiais, mas sobre também fazer as coisas simples, né, do dia a dia. E dentro desse raciocínio a gente vai para a Bíblia, né? Pessoas se sacrificando para tentar agradar a Deus, quando o que ele pede é o quê? Me obedeça. Obedeça os meus mandamentos. Né? Então, como seres humanos, nós literalmente temos essa tendência. A gente quer fazer o mais difícil, porque de algum jeito parece que a gente vai ser visto por aquilo ali. Essa é a verdade. E o que o Senhor pede, o que um casamento pede, cara, comece na simplicidade. É diariamente. É diariamente. Relacionamento é algo diário. Você vai conhecendo as necessidades um do outro no diário, Então, talvez a gente perdeu muito isso, sabe? E nós temos a facilidade de transferir, né? Então, a gente aprende isso em casa, que o homem foi feito para trabalhar e a mulher foi feita para ficar em casa. E a gente vai levando isso para dentro da igreja, né? E a gente se perde nesse processo todo. Então, pensar nesse contexto do casamento e nesse contexto espiritual das coisas, é a gente literalmente começar a ter esse olhar. O simples, ele funciona. Com certeza. A pregação de Cristo, ela era simples e ela libertava, ela curava, ela gerava milagres.
Os fariseus, né, eram teorias, eram teologias, e no final não acontecia nada. Então nós precisamos resgatar isso. Simplicidade em tudo que nós formos fazer. O simples com excelência, ele é extraordinário. Né? Isso aí a gente não pode perder. Isaac, hoje, sendo filho único, existe algo na sua criação que você faz questão de repetir ou evitar com as suas filhas? De repetir ou de evitar? Isso. Olha, de repetir, eu acredito que tem muitos pontos, né? Assim, meus pais, eles me deram uma boa criação, eu realmente fui bem instruído, tanto pelo meu pai quanto pela minha mãe, em questão de educação, questão de tratamento das pessoas, né? Então, muitas coisas assim, eu acho que acaba sendo natural replicar com elas, porque eu aprendi assim, então eu consigo replicar de forma muito natural. Mas, claro, tem coisas que a gente consegue evitar sim, inclusive por dificuldades pessoais, né? Dificuldades que eu senti, talvez a ausência dos meus pais em alguns momentos, né? Que eles não conseguiram de alguma maneira me ajudar. Hoje eu consigo ajudar as minhas filhas em relação a isso, né? Não porque eles quiseram errar, mas porque talvez não sabiam, né? Não conheciam, fizeram o melhor que eles podiam. Mas hoje eu consigo pegar algumas falhas, por assim dizer, né? E consigo adaptar e trazer isso para a criação das minhas filhas, né? E a gente vai tendo essa percepção, né? Que a vida ela é isso, ela é as experiências, né? Uhum. E a gente sempre vai ter essas duas opções. Filtrar aquilo que é bom e dar continuidade, Sim. né? E filtrar aquilo que foi ruim e parar aquilo ali, né? Ressignificar aquilo ali. Para quê? Para que as minhas próximas gerações possam ter experiências diferentes daquela que eu tive. E falando um pouco sobre isso, a gente leva para o campo de terapia. Algumas pessoas elas se apoiam, né, naquilo que foi muito ruim na vida delas. Sim. E elas levam como se fosse de fato uma amuleta. E aí quando a gente tem essa virada de chave, que isso que eu vivi não precisa ser levado até o meu último instante de vida, eu pego isso aqui que foi muito ruim e transformo em algo muito bom. Né? Quando a gente literalmente tem essa abertura de mente, a gente consegue enxergar o cenário, mas de uma maneira ou de um ângulo diferente. Né? E a gente consegue extrair daquele dia mal algo bom, algo positivo de fazer. E talvez seja a necessidade, né, da gente ter um acompanhamento, ter uma terapia, ter uma terapeuta, para poder justamente nos ajudar nesse processo que não é fácil. Né? E no fim, eu penso que a terapia, ela nos ajuda a nos entender. Né? Tem respostas que já estão dentro de nós, a gente só não consegue ver. Né? Porque está bagunçado, está uma bagunça. Eu acredito que no momento de uma conversa, no momento de um diálogo, no momento de troca, a gente consegue organizar. E eu acredito que talvez, você pode dizer isso muito melhor, mas talvez o teu papel não seja dar uma receita para ninguém. Talvez não seja dar uma resposta pronta para ninguém, mas ajudar a pessoa a se entender e ela mesma extrair dentro de si a resposta. Né? E eu acredito que isso é muito importante. Eu tive a oportunidade, né, de passar por terapia, de ser acompanhado. Então, assim, eu penso que isso é extremamente importante para a gente poder se entender, olhar uma situação por um ângulo diferente. Né? E a partir do momento que a gente olha para aquela situação por um ângulo diferente, a gente enxerga de forma diferente, vê solução onde a gente só via problema. Isso é extremamente importante. Sim. E qual é o legado que você gostaria que suas meninas carregassem sobre quem foi o pai delas? Eu acredito que, acima de tudo, eu acredito que uma referência de um homem de Deus. Né? Eu acredito que mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro título, qualquer outro reconhecimento, né? Eu quero que elas lembrem de mim para uma referência de um homem de Deus. Né? Assim como a minha esposa, eu quero que ela olhe para mim e eu seja a maior referência de homem de Deus. Né? É um desafio, claro, com certeza, mas é o alvo, né, que eu quero perseguir. Né? Ao ponto de que a minha casa tenha a minha imagem ou a minha pessoa como um referencial de fé. Né? Ao ponto de que um dia perguntarem quem é a pessoa mais de fé que você conhece, cara, que a minha esposa diga que sou eu, que as minhas filhas digam que sou eu. Excelente. Né? Eu quero buscar isso, tenho buscado isso. Né? Muito bom. E já indo, né, para essa conversa de fé e vida cristã, houve algum momento, Isaac, que a sua fé ela foi provada? Quanto tempo que você se considera cristão?
Eu nasci, né, num lar cristão, por assim dizer. Quando eu nasci, meus pais já frequentavam a igreja, já estavam convertidos, né, por assim dizer. E eu sempre fui familiarizado, né, com a igreja, sempre cresci nesse contexto. Isso, claro, né, tem muitos pontos positivos, mas por um lado a gente acaba demorando para ter uma experiência pessoal, né? A gente está muito familiarizado, mas não entende muito bem o que é aquilo. E no momento que minha fé foi provada, talvez assim não tenha passado por muitos momentos de prova, mas talvez de esfriamento. Né? Para mim, acho que foi mais sobre isso: esfriamento, distanciamento. E esse também é um perigo de quem cresce na igreja, porque vira tão comum, a gente se acostuma tanto com aquele ambiente, que se torna algo comum. E a gente para de entender ou de perceber o poder que aquilo tem, né? E eu acredito que, assim, quem talvez não cresce na igreja, quando tem uma experiência ali, ela sente um impacto, algo diferente, esse ambiente é diferente. E eu, por crescer ali, para mim foi natural, né? E teve um momento, sim, da minha vida que eu tive um distanciamento, um esfriamento, e acredito que voltar para o caminho foi muito bom, né? Foi como se eu tivesse essa outra experiência, né? De voltar e querer viver e a partir dali ter um novo entendimento do que era aquilo. Acho que é como quase o filho pródigo, né? Ele sai de casa, que aquilo estava muito comum para ele. Mas quando ele cai em si, ele fala, cara, eu vou voltar porque lá que era bom. Lá que realmente eu achava que tinha algo melhor para mim que foi, mas não tem. Lá que realmente era, lá é o meu ambiente, lá de fato eu estou em casa. E para mim é isso. Entendi. Mas qual o momento que a sua fé foi provada? Olha, eu acredito que eu fui provado muito em sentido de identidade, né? Eu passei por questões na minha adolescência, questões pessoais, questões internas, né? E eu acho que a minha fé foi provada muito no quesito de identidade, né? De passar por momentos onde eu já não me conhecia, eu sabia quem eu era e por muitos momentos eu busquei essa resposta em outros lugares, né? Mas não encontrei. Né? E de fato, quando eu caí em si, de certa maneira, eu entendi, cara, minha identidade está em Deus. E a gente para de procurar lá fora por entender que a nossa identidade está nele. Sim. E a gente não vai encontrar a nossa identidade se não for nele, porque é ele que está com a nossa identidade nas mãos. Então eu parei de buscar quem eu sou e passei a entender, cara, quem Deus é. Quando a gente vai até Cristo, a gente se encontra, a gente se entende, né? Então, assim, não passei por nenhum momento da minha vida onde eu tive grandes provações, mas passei por talvez provações internas, né, de identidade, de buscar em outros lugares, em outras coisas, entender quem eu era, entender a minha identidade, mas de fato isso só foi curado, por assim dizer, só de fato me encontrei na minha identidade em Cristo, né? E de fato lá tem tudo que eu preciso, na palavra, na presença de Deus, é isso. E talvez, olhando, né, para essa perspectiva, a maior prova de fé foi eu me entregar em sacrifício, né? Eu literalmente me levar a esse altar, Exato. eu me levar a esse lugar e falar, Deus, pode matar esse homem aqui. Exato. Né? Porque quando nós batemos na tecla do quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, nós, na verdade, queremos respostas humanas. Exato. Né? Porque a gente quer chegar nos ambientes e ter essa resposta pronta. Essa é a verdade. Quando a gente sai do quem eu sou para o que eu vim fazer aqui, que é literalmente uma vida com propósito, uma vida onde eu não vim viver aquilo que eu quero, mas uma vida onde eu vim viver a vontade de Deus. Né? 1 João capítulo 5, ali no verso 14, ele vai dizer exatamente isso. Olha, se vocês pedirem ao Pai, vocês serão ouvidos. Mas se for uma oração ou um pedido que seja da vontade dele. Exato. Né? E aí, às vezes, a gente se perde nesse contexto. Porque eu quero saber quem eu sou, para saber a capacidade que eu tenho, né? Para saber a força, e quando, no fim das contas, isso não é sobre nós. É literalmente sobre aquele que nos criou, é sobre aquele que deu o sopro de vida, é sobre aquele que todos os dias derrama a misericórdia dele sobre nós. Então, é pensar muito sobre isso. Cara, a minha maior prova de vida foi quando eu tive a coragem de me oferecer em sacrifício. De me tornar, de fato, né, um cordeiro naquele momento ali. Para que Deus pudesse fazer o que Ele tinha para fazer na minha vida. E a nossa identidade, né, Miriam? Ela é quase como se fosse um fruto
que vai aparecer a partir da medida que a gente está enraizado em Cristo. Então, assim, a gente busca a nossa identidade, a gente está buscando fruto, 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 fruto. Eu quero alcançar algo, mas na verdade isso acontece naturalmente. A gente encontra isso de uma maneira não forçada, mas natural, à medida que a gente está enraizado nele. Né? Penso que é isso. Qual é o versículo ou princípio bíblico, Isaac, que te sustentou em uma fase difícil da sua vida? Acredito que Josué, né? Josué 1,15, né? Quando fala, seja forte e corajoso, né? Não temas, eu estou contigo. Eu acredito que esse versículo, ele me marca muito, porque Josué, se ele de fato não precisasse ser forte e corajoso, Deus não diria isso para ele. Né? Então, assim, não apenas seja forte e corajoso, mas tenha confiança que eu estou contigo. E muitas vezes eu olhava para mim e eu via a ausência dessa força, dessa coragem, mas a confiança de que o Senhor estaria ali é a garantia de que eu posso olhar para a vida e olhar para as circunstâncias e não ter medo. Assim como Josué, diante daquela responsabilidade, né, de ser o sucessor de Moisés, de assumir todo aquele povo, de assumir aquela situação. E eu muitas vezes me via assim, cara, eu tenho que assumir essa responsabilidade, isso aqui, e eu me via incapaz. E muitas vezes eu ouvia a voz de Deus, seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo. Então, em diversos momentos, assim, eu encontrei no Senhor essa força, né? Essa coragem para ser forte, para permanecer, para avançar e assumir as responsabilidades. Assim como Josué assumiu a responsabilidade dele de líder, eu muitas vezes tive que assumir responsabilidade na minha vida, onde, olhando para mim, eu não via capacidade. Mas a partir da palavra do Senhor, eu tive a confiança de prosseguir, né? E esse é o caminho, né, Isaac? Porque, de fato, nós não temos a capacidade. De fato, nós não temos, né, algumas pessoas falam assim, não, é liderança nato, né? E esse é o contexto humano. Sim. Mas quem realmente nos dá, né, essa autonomia, muitas vezes, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Né? Tanto que hoje a gente divide, né? Uma liderança narcisista, de uma liderança saudável. E quando a gente vai entender esse entendimento, cara, o verdadeiro líder, quando ele é ali chamado pelo Senhor, e é independente do ambiente, seja cristão, seja profissional, ele é reconhecido. Ele não precisa impor, né, algumas coisas, ele vai sendo reconhecido, mesmo sentido. E aí a gente vai tendo essa percepção que Josué, ele carregava a pressão que era, né, de ser tão bom quanto Moisés. Exato. E aí a gente tem muito disso, né? A depender do lugar que você vai pregar. Né? E as pessoas criam aquela expectativa e não sei o que, e se você não se ponderar nesse momento, entendendo que não sou eu que vou ministrar, a palavra não é minha, né? A autoridade não vem de mim, se eu não colocar o Senhor nessa frente, que é dele, a gente literalmente acaba não entregando aquilo que as pessoas estão esperando, né? E a gente olhando para essa vertente, a gente vai tendo essa percepção quando a gente olha para Paulo. Paulo, quando ele tem aquele momento ali, aquele encontro com Cristo, que ele começa a sua jornada, o primeiro embate dele era com os próprios discípulos. Sim. Né? Porque os próprios discípulos estavam duvidando que ele tinha se tornado agora de fato alguém, né, cristão, uma pessoa mais humana, etc, etc. E aí a gente vai tendo essa percepção que nós iremos ser chamados para algumas situações onde as pessoas de verdade vão duvidar da gente. Sim. E por isso eu preciso ter a convicção e a certeza que ele me chamou. Exato. E por isso eu preciso ter a convicção e a certeza o que o Senhor fez em mim para me poder estar. Né? Então, tudo começa a partir desse encontro. Tudo começa a partir desse momento que parece que o Senhor é como se fosse um quebra-cabeça. A peça se encaixou. Né? E aí eu me vejo num lugar seguro, onde eu posso ir, não porque eu sou bom, mas é porque quem está em mim é top demais. Né? E ele vai abrindo caminho, ele vai fazendo ter aquilo que não existe, porque é isso que a palavra vai dizendo. Então, quando a gente olha para esse contexto, né, de Josué, a gente consegue perceber isso, tudo que Josué fez, né, sobre a pressão que talvez existia ali na vida dele, de que ele teria que seguir o mesmo rumo que Moisés. Né? Quando essa palavra vem ao coração dele, é como se fosse um alívio. Né? É o que Mateus vem dizendo, olha, o meu fardo ele é leve.
quando a gente tem esse entendimento que o Senhor vai nos chamar para algumas situações difíceis, mas que o fardo dele é leve, aí sim eu consigo descansar. Eu vou, mas só se o Senhor for comigo, como Moisés falava, né? Exato. Então, a gente ter esse entendimento, Isaac, eu acho que nos ajuda a vencer desafios, a encarar responsabilidades, seja dentro de casa, seja fora de casa. Quando eu entendo, eu realmente não posso fazer nada. Mais uma vez, a gente volta para o início, o reconhecer. Eu sou alguém que não tenho zero capacidade. Tudo que há em mim vem dele, provém dele. E aí a gente se coloca nesse lugar de submissão. Pode dizer que eu vou fazer, Deus, que eu vou fazer, porque é o Senhor quem está ordenando, né, sobre a tua palavra. E a gente vai partir agora para uma conversa acerca de profissionalismo, Isaac. Hoje você está trabalhando aí com RH, né? E trabalhando com RH, diariamente você está lidando com pessoas. Exato. E o que você aprendeu sobre o ser humano? Não vou falar a famosa frase clássica, né, que o ser humano é difícil. Sim. Mas eu acredito que as pessoas, elas precisam, né, de ajuda, de um suporte. E eu me sinto honrado e privilegiado por ser essa solução, né? As pessoas, elas precisam de algo que os ajude, que dê uma direção. E hoje eu estou numa posição que, de fato, eu consigo ajudar, consigo solucionar problemas. Eu acabo que penso que toda profissão, de alguma maneira, ela soluciona algum problema, né? Então, falando de profissionalismo, né, seja o RH ou qualquer outra área, nós temos que ter o prazer em resolver um problema, né? E nisso eu vejo muito assim, embora seja profissionalismo, mas muito a mão de Deus, né? Em me permitir ser bênção na vida de outra pessoa, em resolver um problema, né? E muitas vezes, claro, tem pessoas difíceis, mas são essas pessoas difíceis que muitas vezes nos permitem expressar algo bom de nós. É quando alguém vem lá estressado, alguém vem lá querendo te pagar um sapo, você consegue acalmar, responder de forma educada, responder de forma gentil, e até a pessoa se sente constrangida, né? Nossa, eu cheguei aqui com tanta vontade de arrumar uma briga, e a pessoa me tratou tão bem, a pessoa soube me explicar, soube resolver o meu problema. E hoje, assim, eu tenho essa oportunidade de aprender, né, a lidar com pessoas diferentes. E lidando com pessoas diferentes, eu tenho a oportunidade também de expressar, claro, virtudes, né, que vêm do próprio Espírito, né, que não vem de mim, mas que vem do Espírito, né. E a gente vai olhando e percebendo isso, né? Cristo na mesa de ceia, com vários pecadores, e não sendo contaminado por nenhum deles. Exato. Então hoje, quando a gente se coloca nesse papel de cristão, esse deve ser o meu pensar. Independente do lugar que eu esteja, no trabalho que eu esteja, é não olhar para o ser humano, mas é começar a entender, cara, o que eu posso deixar nele. Exato. Não ele deixar em mim, mas é o que eu posso deixar nele. Exato. Qual marca eu posso imprimir nessa pessoa? Então, quando a gente começa a olhar para o ser humano como alma e não como pessoa, eu acho que a chave vira também. Com certeza. Porque agora eu preciso de alguma maneira, né, levar salvação para essa pessoa, levar um bom caminho, abrir uma luz para ela, e aí a gente começa a fazer o que Cristo veio fazendo conosco, resgatando vidas. Né? O trabalho, o CLT, seja lá como é que a gente se passa, é só uma porta, é só uma aspas, né? Porque de tudo aquilo que o Senhor está fazendo por trás. Então, quando a Bíblia vem dizendo assim, olha, sobre tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Exato. Se a gente carrega isso, Isaac, meu Deus, como que esse mundo estaria melhor? Com certeza. Então, isso talvez precisa começar a ser mais latente em nós. Com certeza. Ao ponto de que as pessoas percebem, né? As pessoas percebem, nossa, eu sou tratado diferente, né? A pessoa resolve. É porque existem várias maneiras de fazer o mesmo serviço. Você pode simplesmente resolver um problema, ou você pode resolver o problema de uma maneira muito mais humana, muito mais acolhedora e amorosa, e as pessoas sentem, né, esse amor pelo que quando você faz algo com amor, as pessoas recebem isso do outro lado, né? Nem que seja através de um computador, mas a maneira de falar, a maneira de se expressar, as pessoas sentem e percebem isso, né? E de alguma maneira elas percebem algo diferente. E nisso a gente consegue, com certeza, abençoar pessoas. Isso a gente consegue, de alguma maneira, lançar uma semente no coração das pessoas, né? É uma oportunidade que a gente tem para todas as pessoas que lidam diretamente com pessoas. Nós temos a oportunidade e acredito que também a responsabilidade, né? De plantar algo bom no coração das pessoas, né?
Sim. E o que as pessoas normalmente, Isaac, elas escondem atrás de um está tudo bem? Nesse período aí que você tem trabalhado com pessoas aí. O que você percebe? Atrás de um está tudo bem, né? Muitas vezes, eu posso dizer especificamente de colegas de trabalho, pessoas do convívio, né? Eu acho que aquela questão a gente volta para o início, né? Do querer ser forte o tempo todo, ou do achar que tem que ser forte, né? E é interessante porque na nossa empresa nós estamos trabalhando muito a questão do que agora tem a NR1, que é sobre saúde mental, que está sendo exigido pelas empresas. E acho que talvez não era uma pauta que se falava muito antigamente, mas devido a tantos índices, né, de pessoas com burnout, pessoas sendo afastadas do trabalho por transtornos mentais, cansaço, né, se afastando de fato, né, das suas atividades profissionais pela saúde mental, né? E hoje eu percebo o seguinte, as pessoas elas não percebem o limite, elas não conseguem identificar, cara, já chegou no meu limite. Se eu passar daqui, eu vou adoecer. Se eu passar daqui, e elas continuam, né, fazendo hora extra, indo além do que deveriam, indo além do que conseguem, sempre entregando mais, não que nós não temos que entregar com excelência, mas eu acho que volta tudo que a gente está falando, né? Se a pessoa não tiver o autocuidado, né, o autorrespeito primeiramente, se conhecer, saber o limite chega e ela nem percebe. Quando ela vê, ela já acorda doente, cansada. Né? Então, eu acho que é algo que as empresas estão começando a aderir, é algo muito válido, né? E eu acho que tem que ser cada dia mais propagado, né? Essa questão da saúde mental, dos limites, de termos bons relacionamentos dentro das empresas, porque muitas vezes cada um se isola, cada um quer ficar no seu computador resolvendo o seu problema, e muitas vezes a gente não se relaciona, né, com as pessoas ali, fica cada um no seu mundo, mas eu acredito que de alguma maneira as empresas estão sendo exigidas, né? Sim. Cada dia mais eu acredito que nós vamos voltar para esse lugar, pelo menos eu espero, né? Sim, sim. E se você pudesse orientar, Isaac, um jovem hoje sobre carreira e vida, o que você diria para essa pessoa? Olha, carreira, eu acredito que é algo que é muito pessoal, muito particular, né? Não tem uma fórmula, não tem como entregar um caminho para cada um, mas eu acho que, embora nós precisamos saber o que queremos, nós também precisamos estar abertos a novas oportunidades. Porque muitas vezes nós descobrimos o que queremos fazendo algo que nós não queremos. Né? Tendo uma experiência talvez negativa, trabalhando numa área que a pessoa não se identifica, que ela vai despertar ela para uma área que de fato ela se identifica e quer. Mas eu acredito que todos nós precisamos ir por um caminho onde nós temos mais aptidão, né? Talvez mais habilidade, onde pulsa o nosso coração, né? Onde nós nos sentimos mais impulsionados para um caminho, né? E claro, né, existem diversas formas de nós nos encontrarmos, né, profissionalmente, não existe só uma maneira, não existe só um trabalho que vai ser o trabalho dos sonhos, o trabalho da nossa vida. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, nós estamos abertos, né? A viver experiências, a ter experiências. Falando especificamente para jovens, né? Tenha o máximo de experiências que você puder, se envolva, interaja, converse com pessoas, né? Participe, porque muitas vezes, e eu posso falar de mim, né? Muitas vezes eu falava, não, eu tenho que descobrir aquela profissão da minha vida e ser o melhor naquilo ali, pronto. E só tem que ter um caminho. E eu ficava tentando escolher, cara, será que é isso? Será que é isso? E talvez quantas oportunidades eu tive de viver outras coisas, de ter outras experiências que iriam gerar maturidade, que iriam gerar experiência, iriam gerar habilidades, talvez para chegar num outro lugar, num outro cargo, enfim. Eu acredito que a gente está aberto a possibilidades, né? Conversar, interagir. E eu acho que a gente hoje precisa tirar da nossa boca, né? Não sei. Uhum. Tem uma vaga aqui, não, mas eu não sei. Na verdade, a gente nasceu não sabendo de muita coisa. Sim. Né? E se você parar para analisar a vida, quanta coisa a gente aprendeu. Uhum. Né? Porque, querendo ou não, o ser humano ele tem essa desenvoltura. Ele fez uma vez, olhou uma vez, observou uma vez, daqui a pouco ele está craque. Né? Então, a gente literalmente começar a ter a percepção e o entendimento de que eu preciso me desafiar, talvez. Né? Ter mais desafios, entender, porque, como você bem disse, é só na experiência, muitas vezes, que a gente vai se descobrir. É só naquele meio, é só tendo aquele contato com as coisas
que você vai saber, né, se isso é ou não é para mim. É uma das coisas que eu gosto sempre de mencionar. Não siga a carreira pelo dinheiro, porque você vai se frustrar. É verdade. Né? Algumas pessoas ainda estão inclinadas ao concurso pela falsa estabilidade, porque a estabilidade de fato que nós temos não é nessa terra, né? Ela é no céu. Então, não se entregue a uma carreira porque você está vendo os zeros lá no final. Ninguém te conta os bastidores, né? A gente só vê as postagens, etc e tal. Então, eu acho que isso é muito bom da gente se pensar, porque trilhar uma carreira só pelos benefícios, você não está calculando quais são os obstáculos dessa jornada, dessa caminhada. Exato. Né? A vida ela é assim. A gente tem aquelas máquinas, né, de UTI e lá tá, subindo e descendo. Sinal de que tem vida. Quando ela fica reta, acabou. Então, enquanto a gente estiver passando por alguns obstáculos, é porque a gente tem vida. É porque a gente está passando, estamos enfrentando, Isso vamos é a vida, vencendo. né? Isso é a vida. Mas a partir do momento que você ficar estável, você pode não ter morrido fisicamente, mas você já morreu emocionalmente, você já morreu espiritualmente. Isso é um estalar que a gente tem que ter. Isaac, existe alguma versão antiga sua que você precisou deixar morrer para crescer? Com certeza. Tanto, e claro, né, a nossa versão pessoal, ela afeta o nosso profissional, afeta o nosso familiar. E claro, desde que eu fui inserido no contexto profissional, familiar, né, em compor uma família, com certeza eu tive que abrir mão de um Isaac medroso. Com certeza. Eu acho que o medo, com certeza, foi algo que me paralisou em muitas situações. Por isso, voltando à questão profissional, né, talvez eu tive a oportunidade de estar inserido em outros lugares, de aprender, de ter outras experiências, mas o medo, ele sempre fez muito parte, né, da minha vida, das minhas decisões. Eu sempre tive muito medo de tomar decisões, de estar inserido em coisas novas, né? Por outro lado, algumas pessoas gostam muito, né, de novidade, coisas novas. Para mim, sempre fui mais retraído com isso, né? Com novidade, coisas novas, eu sempre tive mais dificuldade com isso. Eu precisei abrir mão disso, com certeza. Né? Como eu falei, Josué, ele me traz essa palavra, né? De seja forte, seja corajoso. Eu precisei muito dessa palavra para enfrentar alguns desafios, para vencer, né, muitos medos que eu tinha e, claro, continuo vencendo até hoje. Né? Mas com certeza hoje eu olho para trás e vejo o quanto que eu cresci, que eu amadureci, né? E com certeza, né, estar inserido numa família, ser pai, ser esposo, ser um cristão, estar envolvido, né, dentro da igreja, em poder compartilhar uma palavra, em poder ensinar também, isso com certeza tem formado e moldado o meu caráter. Né? E em silêncio, Isaac, qual tem sido a sua oração feita nesse tempo, nessa fase que você está? Eu acho que é sobre isso mesmo, sobre transformação pessoal, né? Porque eu acredito que, de alguma maneira, o Senhor ele quer nos usar. Né? E, de alguma maneira, eu sinto esse impulso, né? Para servir, para abençoar. Eu olho para a minha vida e eu não me vejo como alguém egoísta, como alguém que acumula só para si, como alguém que vive só para si, como alguém que pensa nos próprios interesses. Eu acho que, de alguma maneira, eu sou impulsionado para o ensino, para a área do ensino, para a área da entrega. Né? E hoje, assim, eu olho para minha casa e vejo, cara, eu posso entregar mais. Né? Eu olho para as minhas filhas, vejo que eu posso ser um pai melhor. Eu olho para a igreja, eu penso que eu posso ser um cristão melhor, né? Dentro e fora dela, no meu trabalho. E a minha oração pessoal em silêncio com Deus é sempre, Senhor, né, faz algo novo em mim. Senhor, transforma o meu caráter. Eu acredito que não só de agora, mas desde sempre a minha busca, né, em relação a Deus sempre foi uma transformação de caráter. Nunca foi assim, Senhor, me dá grandes coisas e tal, porque aquilo que nós temos, com certeza, vai ser fruto daquilo que nós somos, né? É como Salomão, né? Antes de pedir qualquer coisa, ele falou, Senhor, me dá sabedoria para eu conseguir, para eu saber governar. Então, assim, eu sempre tenho pedidos para Deus, Senhor, me dê força, me dê coragem, me dê um caráter novo, né? Essa é a minha oração. Excelente. Já estamos indo para o final. Isaac, se você pudesse deixar um café e uma conversa na mesa para suas filhas assistirem daqui a uns anos, o que você diria? O que eu diria para elas? Isso. Vamos botar aí daqui a uns 5 anos. Elas fossem assistir. O que elas iriam escutar?
Eu acho que com certeza conhecer a palavra do Senhor, né? Eu deixaria isso para elas de maneira muito enfática, né? Porque a palavra do Senhor ela nos dá direção, nos dá propósito, né? Revela identidade. Então, eu acho que não existe algo que eu possa deixar de forma paterna, né? Ou de forma humana, que vem de mim, que pode abençoar tanto elas quanto a palavra do Senhor, né? Eu não tenho a capacidade de deixar algo para elas que seja comparável Sim. com a palavra do Senhor, e o que eu poderia deixar para elas é: busquem a identidade de vocês em Cristo, busquem conhecer a palavra, busquem estar de fato em comunhão com o Senhor, porque todas as nossas dúvidas e questionamentos, né, a resposta está em Deus. Eu acho que essa é a coisa mais importante, né? Buscar nossa identidade em Deus. E todas as outras coisas elas vão partir daí, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas outras coisas, né, vão ser acrescentadas. Porque buscar o Senhor é raiz. Né? E quando nós estamos enraizados, a árvore ela cresce, os frutos aparecem, mas primeiro é necessário estar enraizado. Né? Então é isso que eu deixaria para elas. Amém. Isaac, nessa última pergunta aqui que a gente vai ter agora, o que você diria para alguém que está te ouvindo, que está cansado, que está perdido e tentando não desistir da vida? O que você diria para essa pessoa hoje? Olha, eu não conheço, né, a dor de cada pessoa, não sei dos processos, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que Deus ele conhece cada um, e não há nada, não tem nada, nenhuma dor que nós possamos passar que o Senhor não conheça, né? Que Cristo não tenha passado. É interessante pensar porque nós olhamos para a cruz e imaginamos que ali é a maior humilhação, né? A maior dor que alguém pode passar. E nós olhamos e pensamos assim, cara, Jesus passou por aquilo, isso é o ápice da dor, né? Isso é o ápice de um sofrimento humano. Mas se pararmos para pensar, do lado dele tinha outras pessoas. Né? Tinha outras pessoas do lado de Jesus que estavam na mesma situação, de ser pregado numa cruz. Outros discípulos também morreram pregados numa cruz. Então, assim, eu penso que a maior dor e o maior sofrimento de Jesus não foi estar pregado numa cruz, mas foi em algum momento ali sentir uma falta de conexão com Deus. Foi sentir a ausência, né, da presença de Deus com ele por causa do pecado. Eu acho que a palavra de consolo para mim, para você e para cada um de nós é que o Senhor conhece a nossa dor. O Senhor conhece a nossa dor e nós não precisamos estar sozinhos. Eu acredito que muitas vezes a nossa dor é muito maior porque nós estamos carregando ela sozinhos. Quando Deus já nos chamou, né, entregue para mim. Traga o teu fardo que é pesado, traga o teu fardo que você não está dando conta de carregar, que eu vou aliviar, né, que eu vou dividir. Então acho que o nosso consolo é saber que Deus ele nos entende. Talvez o nosso pai não nos entende, a nossa mãe, os nossos familiares não entendem o que a gente está passando. Mas o Senhor ele sabe, o Senhor conhece, o Senhor sofreu, né, não só fisicamente, mas de forma também emocional. Jesus suou sangue, né, por causa de uma angústia emocional. Ele sofreu espiritualmente quando se sentiu desconectado com o Pai. Então, em todas as esferas, Jesus ele sentiu todas as dores, física, emocional, espiritual, mas o Pai estava lá. E talvez o maior consolo para os nossos corações é saber o Pai está lá. Nós não estamos sozinhos. Eu posso não estar sentindo, eu posso não estar vendo, eu posso não estar, talvez, sentindo aqui o calor do abraço, mas o Senhor permanece lá, a gente não está só. Né? E Ele é o nosso combustível. Né? Assim como a palavra do Senhor nos garante que aqueles que perseverarem, aqueles que permanecerem, eles vão alcançar. Né? E nós vamos ter um galardão, nós vamos receber uma coroa. Então, no final da corrida, por mais cansativa, dolorida que ela seja, no final o Senhor vai estar lá, né, de braços abertos para nos receber e nos recompensar pela nossa permanência. Né? Amém, amém. Querido, muito obrigado pela sua participação com a gente, Isaac. Foi um tempo precioso. Né? Nós queremos muito que você que está assistindo, que vai assistir esse podcast, você possa ser muito abençoado. Que o Senhor possa fazer na sua vida assim como tem feito nas nossas. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.